Olá, pessoal! Vou falar um pouquinho sobre o assunto da aula de hoje, que é sobre a separação das misturas. Então, a separação de misturas, ele é um processo utilizado para separar duas ou mais substâncias que são diferentes. Lembre-se que a mistura é a combinação de duas ou mais substâncias e que ela pode ser homogênea ou heterogênea, né? Como a gente já estava vendo nas aulas anteriores. Então, na separação de misturas, são exemplos que a gente faz no decorrer do nosso dia a dia. A separação da água para obter o sal, a separação de poluentes no tratamento da água e a própria separação de lixo que a gente faz no nosso dia a dia é uma separação de misturas, tá? A gente não sabe, mas não percebe, mas nós fazemos isso no nosso dia a dia, né? Na separação de misturas, pessoal, pode ocorrer nas misturas homogêneas, né, que são aquelas que têm apenas uma fase, e nas heterogêneas. A gente vai ver agora como que acontece a separação de misturas homogêneas, tá? Então, aqui um exemplo, tá? A destilação simples. O que é isso, professor? Esse nomezão aí. A destilação simples é a separação entre substâncias sólidas de substâncias líquidas, através de pontos de ebulição. Um exemplo, a água com o sal, quando é levada a uma temperatura de ebulição, essa água, né, evapora e sobra o sal. Então, aqui vou trazer de perto aqui. Isso aqui é feito, né, mais em laboratórios, indústrias, né? Aqui tem um exemplo, né? A água salgada, quando ela é elevada a uma temperatura, existe a separação. Então, aqui no caso, vai acabar sobrando só o sal, tá? Outro exemplo, a evaporação. É usada para a separação de misturas homogêneas, constituídas de um componente sólido e o outro líquido também. Então, o sal, né? Exemplo, processo para a obtenção do sal de cozinha, esse que a gente usa no nosso dia a dia. A água do mar, ela é represada em tanques de areia, tá? De pequena profundidade e são chamados de salinas, tá? E retira-se o sal a partir disso aqui, tá, pessoal? Não sei se vocês se tiveram essa curiosidade, o sal de cozinha, né, marinho. É pela evaporação, tá? Agora eu vou falar um pouquinho da separação de misturas heterogêneas, né, que são aquelas que têm duas ou mais fases, tá bom? Então, tem a centrifugação. O que é isso, professora? A centrifugação, ela ocorre através da força da centrífuga, a qual se separa o material que é mais denso do que é menos denso. Vou colocar aqui um exemplo no nosso dia a dia, igual a centrifugação da lavagem de roupas, né? Onde se separa a água das peças do vestuário. Então, a água, ela é menos densa, então ela vai ser separada. A mesma coisa acontece nessa maquininha aqui de centrifugação. A filtração, que também acontece em nosso dia a dia. A filtração é a separação de substâncias insolúveis e líquidas. Então, olha lá, eu tenho o pó do café, né? Onde acontece a filtração. Coloca a água ali fervendo e a gente vai obter ali, né, a água com o pó, né? O pó mais solúvel, ele vai ficar retido, né? Então, fazer o café utilizando o coador, onde a gente vai obter a bebida. Então, ela é coada, separando o pó do líquido. E tem a ventilação, que é a separação de substâncias com densidades diferentes. Por exemplo, soprar sobre uma taça com arroz para tirar as cascas, né? Que estão misturadas. Aqui também, ao abanar o café, tá? Eles usavam essas peneiras, né?
e jogavam ao vento, então as folhagens ali, as impurezas, elas saíam e ia ficando somente ali o grão do café. Ok, pessoal?